Bom, quando nós tratamos a respeito disso, uma das pequenas perguntas que as pessoas sempre fazem é o seguinte: mas e na época de Noé, quando Noé, ali no dilúvio, tinha muita gente na terra? Bom, tinha um pouquinho. Por exemplo, estou pegando aqui o que nós chamamos de crescimento malthusiano. É uma equação que foi desenvolvida para a gente poder calcular o crescimento populacional. Eu peguei metade do índice de crescimento do planeta Terra, só metade. Não estou considerando que os seres humanos viviam 900 anos, estou considerando que eles vivem a mesma quantidade que a gente vive por aqui, os seus 70, 80 anos por aí, mais ou menos desse jeito, tá? Fazendo a mesma aplicação. Se eu pegar todos esses cálculos, começando com 2 pessoas, esperando o tempo de 1656 anos, olha que interessante, na época do dilúvio nós teríamos quanto? 4,5 bilhões de habitantes no planeta Terra. Se você considerar a questão de guerras e tudo mais, são outros fatores que a gente coloca no meio, violência muito grande, você chega numa população estimada de 700 milhões a 2 bilhões de habitantes no planeta Terra. O pessoal vivia bastante. Sim, eles viviam muito. Eles eram assim de uma estatura um pouquinho maior que a gente. O registro fóssil mostra isso. Muitos dos fósseis arcaicos, fósseis humanos arcaicos, mostram seres humanos assim, os mais baixinhos, ou seja, os menores, estavam mais ou menos na faixa de uns 2,10 metros de altura. Também nós tivemos que eram homens valentes, a Bíblia fala disso. Gente, que não era pouca coisa não. É muito interessante porque os sumerianos, eles têm uma lista de reis pré-diluvianos. É fantástico isso. Homens que foram de destaque no passado. Não somente isso, mas eles eram homens depravados. Se você pensa que a nossa sociedade é ruim, não melhorou nada nesses últimos quase 4.000 e poucos anos. Continua tão ruim quanto era. Eles eram também homens violentos e corruptos. A Bíblia nos fala disso. O pessoal não era bonzinho não. Estava cheio de lalaus da vida na época também. Dá para ter uma ideia então do contexto desse povo antes do dilúvio. Só para você se localizar dentro da vida de um homem chamado Noé. Quem era ele? Mas vamos olhar um pouquinho também o mundo onde ele vivia, tirando as pessoas. A Bíblia nos dá uns conceitos assim que são 10 nessa área. Imagina só, havia um único supercontinente, a Pangeia. A gente sabe disso. A Bíblia nos diz lá em Gênesis, na criação do 3º dia, que Deus diz o seguinte, que para surgir ou aparecer a porção seca, era uma, não as porções secas, uma única porção, um supercontinente, a Pangeia. A Bíblia nos fala de uma abundância de vida vegetal. O registro fóssil mostra isso. A abundância da vida vegetal no passado foi algo surpreendente, muito grande. A Bíblia também nos fala da abundância da vida animal. Nós temos um negocinho pequenininho disso aí, quando a gente olha no registro fóssil. Para que eles pensam que os fósseis só mostram animais primitivos, existem fósseis de girafa, fósseis de galinha, de papagaio, de hipopótamo, de cachorro, do que você puder pensar. 75% de todo o registro fóssil é de animais e plantas conhecidas. Todos eles são conhecidos. A gente sabe, conhecemos os animais, as plantas, tudo certinho. Ou seja, pré-dilúvio, situação pré-dilúvio era um negócio muito bonito. Não somente isso, como havia um extenso sistema hidrológico no planeta. Não chovia. Coisa chata, né? Já pensou? Todo dia, você sabe, pode ser, tem sol, oba, vai chover, não se preocupa, nunca chove. Ué, e como é que a terra funcionava? A Bíblia nos diz que pela manhã tinha uma pequena neblina que regava todo o solo. É o melhor e o mais eficiente sistema. Se você jogar uma aguinha de manhã cedo no seu jardim, a hora que o sol nasce, essa água já penetrou. Se você jogar água depois que o sol nasceu, ele evapora, só um pouquinho fica lá na terra. Sistema perfeito. Outro, sistema atmosférico diferente, a gente sabe disso. Existem algumas câmaras chamadas câmaras isobáricas. É para o pessoal que acaba de sair da cirurgia. Ela tem praticamente 2 vezes a pressão atmosférica que nós temos. Ela tem uma quantidade, ou seja, proporção de oxigênio, O2 e CO2 diferente da proporção que nós temos hoje.
tem um pouquinho mais de oxigênio. Quando você coloca isso, sabe o que é fantástico? Pega uma pessoa que acabou de sair da cirurgia e coloca ali dentro. Pega uma outra que teve uma cirurgia exatamente igual, coloca num outro quarto normal. O que ficou na câmara isobárica, que tem essa pressão atmosférica maior, quantidade de umidade um pouquinho diferente, proporção de oxigênio e carbono, dióxido de carbono diferente, essa pessoa vai se restabelecer em aproximadamente 1/10 do tempo que necessitaria uma outra pessoa. Já pensou no dilúvio? Pré-dilúvio, quer dizer, você faz um corte na sua mão lá, qualquer coisa, deu uma ralada no espinho, alguma coisa, 1/10 do tempo praticamente que demoraria para você sarar hoje, você estaria sarado ali. A ideia é boa, né? Acho que seria uma situação assim muito agradável. Isso é o contexto pré-dilúvio. Não somente isso, já mencionei a questão do nível de CO2, a outra, a uniformidade climática no planeta. Eu vou lá para o pessoal, vamos lá mais para o norte um pouquinho, devo levar roupa quente ou roupa fria? Estou vendo, tem gente aí que veio mais do norte, nordeste para cá, né? Veio assim, olhou e falou, poxa vida, um calorão tão bom aqui, ó, gente, vai estar muito legal lá no sul. E o pessoal vem para cá, olha só que tempo maravilhoso no sul. Chuvoso, frio, melancólico, tudo isso junto de uma vez só. Mais uma condição climática pré-diluviana, pelo menos o que a gente tem visto no registro fóssil, que bate certinho com o que a Bíblia nos dizia. Havia uma uniformidade climática no planeta. Já imaginou que bom? Você pegaria sempre a mesma malinha de roupa, independente do lugar que você fosse? Não precisa levar casaco, não precisa levar luva, não precisa levar cachecol, nada desse negócio, manta. Não, só pega a sua malinha e vai. Isso é um pouquinho do que nós estudamos e conhecemos do planeta Terra. Muitas ideias têm surgido, uma delas, que eu menciono bastante do aspecto geográfico, é a ideia da Pangeia. A Bíblia trata dessa ideia da Pangeia no primeiro livro. Essa ideia da Pangeia foi uma ideia sugerida no comecinho do século passado. Dá para ter uma ideia como as coisas rolam, né? Toda essa ideia, Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10, quando Deus diz, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Nós vamos ver um pouquinho, depois quando tratarmos das águas do dilúvio, que os oceanos primitivos, eles tinham uma salinidade muito menor do que a salinidade que a gente encontra no mar hoje. Ou seja, a água não era tão salgada assim, era mais agradável,